Bom, vamos lá, na reta final do Morning Show, o assunto agora é a carta que o Papa Francisco mandou ao ex-presidente Lula, na qual o pontífice fala em, abre aspas, duras provas que o senhor viveu ultimamente. Vamos lá, Vini. É isso, Edgar. E essa carta que o Papa Francisco enviou ao Lula foi uma resposta a uma correspondência também que o ex-presidente enviou ao pontífice em março, agradecendo o Papa pela contribuição dele à defesa dos mais pobres e desfavorecidos e falando também sobre o seu estado de ânimo, fazendo uma avaliação do atual contexto sociopolítico brasileiro. E aí o Papa diz o seguinte nessa carta, Edgar: tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, aí ele cita a esposa Marisa Letícia, o irmão Genival Inácio e o neto Arthur, manifestando a sua proximidade espiritual e lhe encorajando para não desanimar e continuar confiando em Deus. Então essas foram as palavras do Papa Francisco nesta carta ao Lula, que inicialmente foi divulgado pela colunista Mônica Bergamo e depois compartilhado pelo próprio Lula em seus canais, em suas redes sociais e também no seu site. O Papa fala nas duras provas que o Lula enfrenta, né? Duras são as provas que o incriminam, né? A gente tem que sempre lembrar que... Pô, você vai contra o Papa, cara. Calma, deixa eu terminar o comentário. Aí você tira as suas conclusões. Você é o sumo pontífice. Um humano, pecador e falho como todos nós. Compaixão é um valor fundamental do cristianismo, Edgar. Mas o perdão, ele pressupõe o arrependimento do pecador, né? O Lula não se arrepende dos seus pecados e mente sobre eles, ainda por cima mente como respira, já falamos isso aqui. Quando a gente pega essa passagem linda aqui de João 18:37, Pilatos, né, indaga Jesus, logo tu és rei, e olha que coisa linda, Jesus responde, tu dizes que sou rei, perdão, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de te dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Lula é da mentira. Nessa interpretação, ele é absolutamente surdo para Jesus. O sofrimento de Lula, ao qual o Papa fala, isso obviamente estou falando da pena dele. Ele é justo pela lei dos homens, e seja pela lei dos homens ou seja pela palavra de Deus inscrita no livro sagrado. Olha, eu pessoalmente, Edgar, eu não confundo o Papa político com o Papa líder espiritual. E eu espero que ele também não. Mas como é que você diz que, por exemplo, como é que você tem a certeza de falar o Lula não se arrepende? Ele pode estar no íntimo dele, arrependido, fazendo as preces dele, orando. Ninguém tem o privilégio de perdoar, entendeu? Ou seja, intimamente ele se arrepende de ser um corrupto, intimamente ele se arrepende de ser um corrupto lavador de dinheiro, mas ele não expõe isso. Então ele é um hipócrita. Ele está incorrendo em pecado de qualquer jeito. Mas a religião é introspecção, a fé é introspecção. Se ele tem... Veja, eu estou só elaborando aqui, tentar entender a certeza que você tem quando você afirma que ele não se arrependeu. Não sei se ele não se arrependeu, é uma questão muito reflexiva. O arrependimento... Você acha que ele deveria bradar, olha, estou arrependido, povo do Brasil. O arrependimento é um momento de epifania existencial, né? Aqui você vai expiar os seus pecados perante o público, perante Deus, e você se coloca aí prostrado diante da responsabilidade dos seus próprios atos. Se ele se diz inocente, diz que foi vítima de uma injustiça, ele não pode dizer que carrega algum arrependimento, correto? Eu não sei, eu vou trazer um paralelo bem equivocado aqui, tá? Mas sabe, essa coisa de expiação de pecados, eu não tô comparando os personagens. Me parece um pouco aquela coisa da Cersei no Game of Thrones, que foi colocada pelada com as pessoas jogando cocô, jogando comida, jogando coisas nela, andando por uma cidade descalça e com os pés, enfim, em brasa. Sinceramente, eu não acho que expiação é humilhação pública. E, aliás, ele pode vir pedir desculpa no momento que ele quiser, mas desde que ele, de fato, assuma a culpa ou seja condenado de fato. Os recursos dele ainda não se esgotaram. É que, sei lá, é o que eu considero prepotente você querer dizer assim, não se arrependeu. Eu acho que o pecado é uma prerrogativa íntima que a pessoa tem, e o único que pode julgar, até inclusive na ótica dos cristãos,
É Deus. Concordo. Tem muito cristão julgando por aí. Como é que você vai perdoar? Fica como sugestão. Você um igual, dizer que o outro não se arrependeu, ou perdoá-lo ou não, você um igual. Não sei, eu tô só refletindo aqui com você. Edgar, eu julgo da filosofia através da fé. Eu não julgo a fé dele. A fé é uma questão íntima, a tua, a minha, cada um... Não, mas o arrependimento é um dado objetivo. Ele diz que não se arrepende, diz que é inocente. Mas fica como sugestão aí para a próxima entrevista que a Folha de São Paulo fizer com ele, pergunta se ele está arrependido. Aí a gente tira a prova disso. Mas isso aí é um desejo, é uma ânsia por um justiçamento. Mas lógico, eu fico indignado diante da injustiça. Esse cara é um tremendo ladrão, ele tem que apodrecer na cadeia. Mas para um cristão como você, me soa rude até ter esse pensamento, porque esse não são de querer justiça? Esses não são os auspícios de quem se diz cristão. Imagina, Edgar, você está confundindo. Não, eu acho que você como cristão poderia... Perdão espiritual, a lei dos homens é uma, a lei de Deus é outra. Perfeito, mas você... A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a lei dos homens acaba por violar algumas leis de Deus, né? Ah, sim, mas não é essa. O princípio do julgamento que está nos 10 mandamentos, inclusive, é um deles. Qual? Ué, não julgarás. Ô, Fefito, uma coisa é você julgar a alma, a condenação eterna. Outra coisa, nesse momento de transição, você afastar o criminoso do convívio social. Você está dizendo que todo... Olha o que você está falando, Edgar, que todo cristão não pode, vamos dizer assim, aplicar o direito penal. Não, mas você não tem a prerrogativa de dizer quem é pecador ou não. Isso, o perdão e a justiça divina cabe a Deus. Peraí, o direito penal, o direito penal ele é aplicado em pecado. Ela toma para si o que não é dela. E você verifica isso com provas. Ela incorreu em pecado e eu tenho plenas habilidades, inclusive faculdades, pelo dom divino, de avaliar isso e falar, ele está incorrendo em pecado. Se ele se arrepender, talvez Jesus, esse sim, muito mais elevado, ou Deus, o perdoe. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. E nem de dizer se ele é culpado e se arrependeu ou não. Deixa eu fazer a última parte. Mas o que a gente tem agora, objetivamente, é que ele não se arrependeu. Mas quem não se arrepende não merece perdão. Mas posso só fazer a última parte? A gente também acha que um monte de gente cometeu um monte de pecado e merece condenação, e a gente é um país que, tem uma fila de pessoas não julgadas, obviamente, mas já julgou muita gente errado. E, inclusive, a gente é um país que solta militares que metralham um carro com mais de 80 tiros e mantém preso uma mãe que roubou leite em pó pro filho. Então, assim, a gente também incorre em pecado ao julgar errado. Não, mas importante refletir sobre onde a gente vive. Minha questão só é a questão da filosofia através da visão religiosa. E eu acho que é muita prepotência você dizer, fulano não se arrependeu, ou fulano tem que pagar aqui. Até pela ótica cristã, esse o meu ponto. É só ele falar que se arrependeu. Mas aí é o justiçamento, é você que quer o humano. Ele se arrependeu, é um foro íntimo dele com Deus, na conversa que ele tem, nas orações e nas preces que ele faz. Bom, isso seria muito coerente com a biografia dele. Falar uma coisa para Deus e outra coisa para o público.